3, 2, 1. Opa. 3, 2, 1. É nóis. Galera, revisão aqui pro simulado que você já foi pegar aí na escola hoje. Tomou chuva, comeu pão de queijo no pão quentão, bebeu um chá de erva cidreira, passou no postinho, tirou sua pressão, voltou para casa, fez seu simulado. Ou você que está trabalhando e só vai fazer à noite, um salve. Estou aqui para fazer uma revisão rapidinho para você fazer um excelente simulado, lembrando que esse simulado ele é o mesmo que vocês fariam antes da pandemia. Então é um conteúdo que a gente estava trabalhando antes de ficar em casa. Lembra? Fique em casa. Né? Então vamos lá. Bom, dentro desse simulado vai cair sobre messianismo e sobre a Guerra de Canudos. Então, rapidinho. Movimento messiânico. O movimento messiânico é uma ideia influenciada pela religião, porque a própria palavra messianismo vem de Messias e vem dessa questão de salvação, de Salvador. O Messias que a gente conhece na Bíblia é Jesus Cristo. Então, o movimento messiânico girava em torno de figuras religiosas que prometiam a salvação e a intervenção divina nos problemas terrenos, né? No caso, no Brasil, era o problema de desigualdade social, justiça social, do abandono da população que vivia na miséria, explorada pelos grandes fazendeiros, em todas essas coisas aí. Qual foi o contexto que surgiu o movimento de Canudos, que foi o movimento messiânico mais famoso do Brasil? Bom, ele surgiu no início da República, num local em que rolava uma desigualdade social extrema e existia uma grande concentração de terra na mão dos coronéis, né? Então é assim, o movimento de Canudos ele acontece na Bahia, ali no Nordeste, que está vivendo uma forte crise social devido às grandes secas que estão acontecendo desde 1870. A seca de 1870, por exemplo, matou 500 mil de pessoas, né? Então, não chove direito, e por causa disso não existe produção de alimentos suficiente, aí as pessoas morrem de fome, o governo não chega lá para dar assistência a essas pessoas, as pessoas são exploradas pelos coronéis, né, trabalhando nas fazendas deles, as terras estão concentradas na mão desses coronéis, então não existe terra para todas as pessoas. E essas pessoas pagam impostos para o governo, só que não vem retorno, né? E aí, nesse contexto todo, surge o líder do povoado de Canudos, que é Antônio Conselheiro, que era um comerciante, que depois virou Rábula, né, que é um advogado que não tem diploma, ele é beato. Então ele começa a peregrinar pelo interior ali do Nordeste, pregando que um dia o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão, e que Deus ia intervir nessa situação e mudar essa situação de pobreza, essa situação de exploração pela qual passava a população ali, né? Então as pessoas começam a seguir Antônio Conselheiro e rapidinho ele começa a ter um grande número de seguidores. E aí, em um dado momento, Antônio Conselheiro chega numa região da Bahia conhecida como Belo Monte e ali funda o povoado que vai se chamar Canudos, né? Nesse povoado, como a gente vê aqui nesse mapa mental, funcionava com a troca de produtos, então não tinha moeda ali, eles trocavam produtos, aquilo que eles precisavam, eles ofereciam o que eles tinham em troca daquilo que eles queriam. Lá não se pagava impostos, né? Não existia violência, então não precisava de força policial, e todas as pessoas tinham acesso à terra, né? O governo, a liderança de Canudos, os conselheiristas, eles davam terra para as pessoas. No auge
do povoado de Canudos, tiveram 30 mil pessoas morando ali, né? Essas pessoas começaram a deixar de pagar impostos para o governo e foram para lá. Outros deixaram de trabalhar para os seus coronéis, para os seus patrões e foram para lá. E isso começou a assustar o governo, porque o governo começou a ficar com medo de isso se esparramar pelo Brasil, e aí as pessoas não quiserem mais pagar impostos, né? Sem falar que o discurso do Antônio Conselheiro era contra a República, ele queria que a monarquia voltasse, ele achava que a República era coisa do diabo. A igreja começou a ficar com medo do charlatanismo que o Antônio Conselheiro estava produzindo, né? E os coronéis, os fazendeiros, ficaram com medo de perder toda a sua mão de obra, e aí eles se uniram para atacar Canudos. E aí foram feitas 4 expedições contra Canudos, né? As 3 primeiras derrotadas pelos conselheiristas, que nem tinham armamento, nem tinham preparação para a guerra, mas acabaram derrotando as expedições militares enviadas pelo governo brasileiro. Só a última, né, a 4ª expedição, que exterminou o povoado. Foi uma grande expedição, uma expedição pesadona, e quase 30 mil pessoas morreram, né? A única coisa que esse pessoal queria era melhores condições de vida, né? Mas eles foram massacrados por conta disso. E quais as conclusões que a gente chega a Canudos? Que eles eram um movimento de resistência à República, eles foram reprimidos de forma violenta, autoritária, e essa população toda ela era super apegada à religião, por isso que eles seguiram o Antônio Conselheiro, que era um cara que dizia, em nome de Deus, que Deus iria resolver o problema daquela população, certo? E a gente teve outros movimentos messiânicos importantes, como o Contestado, né, que girava em torno do João José Maria, na fronteira do Paraná com Santa Catarina, e também a Santa Dica aqui em Goiás, na região de Pirenópolis, né, a Benedita Cipriano, conhecida como Santa Dica, beleza? Acho que você se lembra disso, a gente trabalhou isso antes da pandemia. Está aqui o Antônio Conselheiro, um desenho feito, um quadro feito representando o que era Canudos, e era desse jeito aqui mesmo. Está aqui a região onde ficava Canudos, próximo ao rio Vaza Barris, ali na Bahia, perto de Sergipe, perto de Pernambuco também. Aqui nessa foto a gente vê alguns sobreviventes que foram capturados ao final do confronto, do último confronto, da última batalha. E aqui as ruínas de Canudos, que ficam no fundo do açude de Cocorobó, ali no Parque Nacional do Canudos, que está lá na Bahia. Se você quiser visitar, você pode, é aberto à visitação pública. Essas ruínas elas aparecem quando está no tempo da seca e a água do açude baixa, né? Nos últimos tempos teve tanta seca que me parece que nem quando chove isso aqui se cobre, volta a ficar submerso, né? Então tá aqui umas relíquias históricas, ok? Bom, esse conflito ele ocorre dentro do período da República Velha, né? E a República Velha ela é dividida entre República da Espada e República Oligárquica, ou também República do Café com Leite, né? Como a gente estudou. Só relembrando aqui. A República da Espada são 2 governos, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Deodoro governou de 89 a 91 e o Floriano de 91 a 94, né? É conhecido como República da Espada porque esses 2 caras eram militares. E depois você tem a República Oligárquica, ou seja, a República governada por grandes fazendeiros, né? Esses fazendeiros do café de São Paulo e do leite de Minas Gerais. É a política do café com leite porque existia um revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no cargo de presidente. Esse revezamento dava certo porque existia uma prática da política dos governadores em que os governadores, junto com os coronéis, trabalhavam para que esse presidente fosse eleito através do que nós conhecemos como voto de cabresto, certo? Como que funcionava o voto de cabresto? Está aqui o Luizinho, Coronel Luizinho, candidato. Está aqui a Mariana, não, a Mariana não, que ela não pode. Está aqui o Arthur, candidato, eleitor. É do curral eleitoral do Coronel Luizinho. Luizinho, então,
faz alguns favores para o Arthur e chega na época da eleição, o Luizinho fala: Arthur, é para você votar em mim, né? Ou então no candidato que o coronel indicasse, porque eu fiz um favor para você. Aí o Arthur vem para votar. Quando o Arthur chega lá, ele vê um capanga em nome do Luizinho e fala: nossa, agora eu vou ter que votar no coronel Luizinho mesmo, porque tem um capanga ali, se eu não votar nele, eu posso sofrer as consequências. E o capanga sabe em quem que o Arthur vai votar, porque o voto era aberto, não era secreto, né? Então, esse é o voto de cabresto. E ele funcionava para justamente eleger o presidente, né? Essa política do café com leite funcionasse. Tá aqui como que esse esquema funciona. O presidente, ele libera verbas para o governador, que libera verbas para o prefeito, que libera favores para o coronel. Aí o coronel libera favores para o eleitor lá embaixo no seu curral eleitoral, que é o voto de cabresto, né? Em consequência, o eleitor é obrigado pelo coronel a votar no prefeito, a votar no governador, a votar no deputado e a votar no presidente ligado à política do café com leite. Beleza? O movimento tenentista, não vou ler tudo isso aqui, mas o que foi o movimento tenentista? Dentro do exército, os tenentes se organizaram para acabar com esse esquema aqui da política do café com leite. Eles achavam: velho, isso é muito errado, o povo tem que participar, o povo tem que escolher os seus representantes, o povo não pode ser controlado por esses grandes fazendeiros. Então os tenentes se organizaram para tentar acabar com a política do café com leite. Esse movimento tenentista gerou a revolta dos 18 do Forte, em 1922, a Coluna Paulista em 24 e a Coluna Prestes, que durou de 24 a 27. O que eles defendiam? O fim do voto de cabresto, a formação de partidos políticos nacionais, a reforma no sistema educacional público, educação pública para a população, a mudança do voto aberto para secreto, a liberdade dos meios de comunicação, restringir as atribuições do Poder Executivo, diminuir o poder do presidente, a autonomia, independência para as autoridades judiciais, que elas não sofressem intervenção do presidente, né, que elas tivessem autonomia para tomar suas próprias decisões, e moralizar o poder legislativo, ou seja, moralizar a Câmara dos Deputados, certo? Então, isso era o que os tenentistas defendiam. Está aqui uma imagem mostrando a revolta dos 18 do Forte. Por que 18? Porque no dia que esses tenentes iam tomar o poder lá no Rio de Janeiro, do presidente, todo mundo praticamente que estava na revolta desistiu e só 18 mantiveram a palavra. E esses 18 lá do Forte de Copacabana partiram em marcha para tomar o poder, só que é claro, eles enfrentaram todo um exército ali e no final dos 18, 16 morreram, certo? O outro foi a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, que durou de 24 a 27, marchou 25 mil quilômetros pelo Brasil. Tá aqui a rota que eles fizeram, né? Inclusive passaram aqui em Anápolis em 1925 ou 26, se eu não me engano. Tinham como líder o Luiz Carlos Prestes, por isso que chama Coluna Prestes. E a ideia deles era marchar pelas cidades brasileiras, convocando a população a aderir ao movimento para que eles fizessem uma revolução e tomassem o poder dos grandes fazendeiros de café e de leite e fizessem um Brasil diferente, um Brasil mais democrático, certo? Ao final de 3 anos, depois de 25 mil quilômetros de marcha e no auge de ter em torno de 1.500 membros, a coluna se dispersou no Mato Grosso e seus integrantes fugiram para a Bolívia, tá bom? Então, esse foi o movimento tenentista, certo? Então era isso, essa revisão, bem rapidinho. Espero que você consiga fazer um excelente simulado e se você tiver dúvida pode me procurar, ok? É isso aí, tamo junto e até a próxima.